Deixa eu ver se eu entendi. Finalmente consegui falar. Vocês querem usar meu corpo para hospedar um demônio? Sim, respondeu Demirde. Mas apenas por 6 meses e você será adequadamente recompensada. Olhar para Demirde causava uma sensação estranha. Era tipo olhar para algo que não deveria existir. Eu mesma me perguntei como eu conseguia manter a calma diante dele. Penso que qualquer humano normal teria surtado em meu lugar. Eu tenho algumas perguntas. Claro que tem. Prossiga. Demirde cruzou os braços e se reclinou na cadeira. Por que eu? Perguntei. Eu tinha muitas outras perguntas, mas aquela parecia ser a mais importante no momento. Demirde suspirou e deu um leve sorriso. A pergunta, padrão. Todo mundo começa com essa. Bom, a verdade é que demônios não precisam de autorização para possuir um humano. Eles podem simplesmente chegar e entrar, como se adentra uma casa de portas abertas. Como eu fiz com esse pobre coitado aqui. Ele fez uma pausa e olhou para o homem desmaiado no chão. Mas Lily... Bom, Lily não é um demônio. Ela é algo especial, algo único. Acredite ou não, ela já foi humana um dia. A primeira e mais bela humana a pisar na Terra. Porém, a ela foi dado um papel que não a agradou. Ela devia se deitar com um homem. O primeiro homem a dar início à civilização. Demirde fez outra pausa e se inclinou sobre a mesa, de forma com que seus olhos ficassem na altura dos meus. Sabe o que ela fez? Perguntou e não esperou resposta. Na primeira tentativa do homem de tocá-la, ela quebrou-lhe o nariz. Por um momento, houve apenas silêncio enquanto os olhos perturbadores de Demirde me encaravam. E de repente, ele bateu forte com as mãos na mesa, fazendo um estrondo que me fez pular na cadeira. E bam! Foi o que bastou para que fosse expulsa do paraíso terreno. É claro que não encontrará esse detalhe na Bíblia, mas esse evento está muito bem registrado em nosso livro sagrado. Demirde se recostou na cadeira novamente. Ela poderia ter sido a mãe de toda a civilização humana, mas se recusou devido aos seus princípios. Preferiu ser banida a deitar-se com um homem que não amava. Naquela época, a Terra ainda estava dando seus passos iniciais na escala evolutiva. O restante do mundo não passava de uma rocha escaldante e venenosa. Com o passar das eras, seu corpo se alterou, se deformou e se renovou. E foi quando ela nos encontrou. E em meio aos demônios, encontrou a família que nunca teve. A família que honrava os seus desejos e lhe dava o respeito que merecia. Eu estava hipnotizada com aquela história. Era cruel, chocante e ao mesmo tempo linda. Não me leve a mal. Demirde continuou. Nós, demônios, somos uns cretinos em nossa maioria. Nós matamos e causamos sofrimento sem remorso. Mas nós somos disciplinados. Respeitamos a hierarquia e obedecemos aos que estão acima de nós. Até mesmo no caos, que é o inferno, existe ordem. Parecia haver um certo orgulho nas palavras de Demirde. Mas eu tô divagando aqui. Por que ela escolheu você? Bom, talvez seja por essa bela faísca de ódio que existe em seus olhos. Talvez seja o fato de você ser forte e inquebrável. Mas, se eu tivesse de adivinhar, diria que é porque você faz com que Lily lembre um pouco de si mesma na época em que a Terra era jovem. Naquele momento, eu senti algo dentro de mim. Algo novo. Uma sensação que nunca havia sentido. Eu não sabia o que era no momento, mas depois aprendi o significado. Aquilo era empatia. E o que eu ganho com isso tudo? Perguntei. Ser possuído por um demônio gera feromônios no ser humano. Feromônios que não desaparecem com o tempo. Isso faz com que você tenha sucesso em quase todas as relações sociais, principalmente nas que saciam a carne. Mas algo me diz que você não se satisfaria com isso. Então, peça. Diga qual o seu valor e, se estiver ao nosso alcance, lhe será concedido. Eu ponderei sobre aquilo por um tempo. Eu podia pedir qualquer coisa mesmo. Mas a única coisa que eu queria era algo que nunca tive. Eu quero alguém que se importe comigo. Respondi. O quê? Demirde pareceu chocado. Desculpe, acho que eu não compreendi exatamente o que você ouviu. Falei. Quero alguém que se importe comigo. Alguém que esteja lá por mim quando eu precisar. Alguém que me proteja e goste de mim. Não me importa se for um humano, anjo ou demônio. Ao menos uma vez nessa vida, eu quero sentir
o que é ser especial para alguém. Demirde me encarou em silêncio por alguns segundos e em seguida falou: Você entende que pode ter quase qualquer coisa, certo? Dinheiro, saúde eterna, vitalidade, poder. Tem certeza que é isso que você quer? Sim, respondi de imediato. O demônio abriu um sorriso assustador. Vocês humanos nunca deixam de me surpreender. Me dá um minuto. Preciso conferir com minha cliente se seus termos a agradam. Então, seus olhos ficaram brancos e ele começou a falar num idioma que eu não conhecia. A luz da sala começou a piscar e o chão pareceu tremer por alguns segundos. Pouco tempo depois, Demirde voltou a si. Ela aceitou seus termos. Então, pegou algumas folhas da pilha de papéis à sua frente e preencheu alguns espaços em branco. Os termos do contrato estão todos incluídos aqui. Pode ler se quiser, mas eu já lhe resumi quase tudo. O resto é burocracia do inferno. Preciso que assine aqui, aqui e aqui. Eu nem perdi tempo lendo aquele monte de documentos. Eu já havia entrado demais na toca do coelho para retornar agora. Então, apenas assinei. E agora? Perguntei. Agora você apenas precisa falar, com bastante convicção, nas palavras: eu aceito. Eu respirei fundo e falei: eu aceito. Pouco tempo depois, eu te conheci. E o resto? Bom, você já sabe. E foi assim que fiz meu contrato. Dave me olhava em silêncio boquiaberto. A fogueira entre nós estalava vez ou outra, soltando pequenas faíscas. Não vai falar nada? Perguntei. Desculpa. Ele respondeu, só então parecendo sair do transe que estava. É que... Nossa, que história. Sua vida daria um livro. Um livro emocionante, assustador, mas de certa forma poético. Eu sorri e remexi a fogueira usando um galho. O brilho alaranjado do fogo fazia um belo contraste com a noite escura. Se a minha vida daria um livro, a sua daria toda uma saga. Dave, o assassino de arcanjos. Dave sorriu. Ele sorria com mais frequência agora que se acostumou à minha presença. No início, ele parecia tímido e sem jeito. Eu achava aquilo tão fofo. Ninguém leria uma trilogia sobre a minha vida. Ele falou, ainda sorrindo. O último livro pode até ser empolgante, mas os 2 primeiros seriam tão chatos que as pessoas abandonariam. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas admirando o fogo, até que Dave perguntou: Eles cumpriram a parte deles do acordo? Sim. Lily pode ser um demônio, mas é a melhor amiga que eu poderia ter. Ela se preocupa comigo, jurou que me protegeria e me ensinou muitas coisas. Quando ela está no controle do meu corpo, é como se eu estivesse no banco do passageiro de um carro de corrida, vendo o melhor motorista do mundo dirigir com precisão, elegância e poder. Falei, lembrando das empolgantes aventuras que tivemos juntas. Sei como se sente. Dave falou olhando para a fogueira. Quando Sama tá no controle, é quase como se eu fosse... invencível. Falamos juntos e sorrimos. Sabe, Dave, eu encontrei muitas pessoas ruins ao longo da minha vida. Pessoas que me fizeram odiar a humanidade. Mas você até que é decente. Falei e vi Dave tirar os olhos da fogueira e direcioná-los a mim. Decente? Ele perguntou. Uau! Acho que é a coisa mais gentil que alguém já me disse. Você vai me deixar mal acostumado me elogiando assim, hein? Eu ri e dei um leve empurrão em seu ombro. Só então me toquei que aquela foi a primeira vez que tive um contato físico com um homem sem sentir repulsa. Pelo contrário, aquilo era... atração? Por um longo momento, nós apenas nos observamos em silêncio. Então, eu inclinei levemente o corpo em direção a ele e fechei os olhos quando notei que ele também se inclinava em minha direção. Eu estava pronta para dar o meu primeiro beijo. Foi então que ouvimos um barulho estrondoso de metal batendo contra metal. O susto foi tanto que saltamos para longe um do outro, como 2 crianças prestes a ser pegas fazendo algo de errado. O barulho era a Sama abrindo, nada discretamente, a porta do container do caminhão onde estava com Lily. Aí, os pombinhos deviam ir dormir, falou Sama. Precisamos de seus corpos descansados para amanhã. Já decidiram para onde devemos ir? Dave perguntou. Sim, espero que estejam com o passaporte em dia. Amanhã, nós vamos voar até Israel.
Espera, deixa eu ver se eu entendi. Você pode entrar no inferno a qualquer momento de qualquer lugar? Sam ignorou minha pergunta e se dirigiu ao guichê do aeroporto, entregando meu passaporte junto de meus documentos para uma linda atendente que nos recebeu com o mais cordial dos sorrisos. Ei, não me ignora, protestei. Bom, Sr. Dave, parece tudo em ordem, falou a atendente. Você pode fazer seu embarque no portão B2. Quando Sam esticou o braço para pegar os documentos, a atendente colocou a mão sobre a nossa, exibindo unhas bem feitas pintadas de rosa. Em seguida, piscou um olho e nos liberou. Junto dos documentos, havia um pequeno pedaço de papel com um número de telefone anotado, seguido pelas palavras "me liga", com um pequeno coração vermelho no final. Sam caminhou em silêncio até virar a primeira curva. Em seguida, entrou no banheiro e jogou o número de telefone na lata de lixo. Cara, você é frio, falei. Sam deu uma boa olhada ao redor para se certificar que estávamos sozinhos. Suspirou e falou: Ok, Dave, nova regra. Não fale comigo quando tiver pessoas ao redor. Primeiro, eu não vou te responder. Quem vê de fora vai pensar que eu sou um maluco falando sozinho e estamos tentando passar despercebidos aqui. Não sei se notou, mas anjos e demônios estão nos caçando nesse exato momento. Segundo, é extremamente irritante ter uma vozinha na minha cabeça perguntando, opinando e julgando o tempo todo. E terceiro, mas não menos importante, eu não sou frio, muito pelo contrário, eu sou quente até demais. Sam deu uma piscadela pro nosso reflexo no espelho enquanto ajeitava a gravata. Ok, isso foi estranho e desnecessário, respondi. Agora, falando sério, você realmente pode entrar no inferno na hora e no lugar que quiser? Sim e não. Criaturas superiores têm acesso a um feitiço chamado Inferno Claves, que nos permite abrir um portal dimensional direto pro inferno. Mas, apesar de ser muito útil, é uma faca de dois gumes. Uma vez dentro do inferno, você só pode sair através dos portais dimensionais fixos, igual aquele que usamos quando Demirde... Bem, você sabe. Sam assumiu um tom mais sombrio ao lembrar do amigo caído. Sobre esse assunto, falei com toda a delicadeza do mundo, pois sabia que estava pisando em gelo fino. Pouco antes de partir, Demirde falou de uma pessoa. Demirde falou de uma promessa e um tal de Hiro. O que ele quis dizer com aquilo? Sam parou de ajeitar a gravata e encarou o nosso reflexo com um olhar sério. Isso... Começou a falar e fez uma pausa. Não é da sua conta. Agora vamos. Lily está nos esperando. Sam estava escondendo algo de mim, mas, dada a forma sombria com a qual ele recebeu meu questionamento, decidi engolir minha curiosidade e não tocar mais no assunto. Por enquanto. Quando chegamos no portão de embarque, Lily estava nos esperando. Havia retornado ao corpo de Emily que, permita-me dizer, estava mais linda do que nunca. Havia deixado de lado o visual de adolescente rebelde e entrado, não sem antes protestar veementemente, num belo e solto vestido branco de verão com girassóis espalhados em padrões aleatórios. Algo que combinava muito com o calor que estava fazendo naquele dia. Girassóis... Falou Sam soando desapontado. Belo jeito de passar despercebida. Logo você julgando a forma como me visto, senhor, estou sempre de terno. Justo. Sam respondeu e se aproximou de Lily. Qualquer um que olhasse aqueles dois diria que era apenas um casal apaixonado. Se soubessem um terço da verdade... Encontrou alguém nos seguindo? Perguntou Sam em tom baixo. Não. Sondei todo o aeroporto e não encontrei sinal de anjos ou demônios. Só um segurança humano que não parava de me encarar, desviando o olhar sempre que eu olhava de volta. Mas acho que ele estava apenas interessado no corpo de Emily do que em mim. Lily respondeu enquanto tirava um espelho da bolsa e fingia retocar o batom. Emily devia estar se contorcendo por dentro. Ela odiava usar maquiagem. Essa foi uma das coisas que ela me contou em uma de nossas longas conversas enquanto dirigíamos o caminhão pela cidade. Havíamos nos aproximado muito nos últimos dias e teríamos nos beijado na noite anterior se não fosse Sam atrapalhando tudo no último segundo. Sam, para um cara elegante e fino, sabe ser bem inconveniente quando quer. Quando o embarque começou, fomos os primeiros a entrar. Passagens de primeira classe,
cortesia da fortuna que agora eu tinha no banco e que não parava de aumentar. Israel? Aí vamos nós. Próximo dali, um segurança do aeroporto acompanhava um belo casal com os olhos. O homem era formal e elegante. A mulher, uma das mais belas que já tinha visto. Exalava confiança e poder, mas, ao mesmo tempo, era dotada de graça e pureza. Não entendia o porquê for encarregado com a tarefa de vigiá-los de longe e sem ser notado, mas as ordens vinha de cima e, como bom segurança que era, ele apenas obedecia. Eles acabaram de embarcar. Portão B2, aeronave K9J3324. Falou em seu rádio. Confirmado! Bom trabalho! Seu superior respondeu. Trabalho realizado. Hora das rosquinhas. O segurança pensou e se dirigiu até o quiosque mais próximo. Eu já havia viajado de avião antes, mas aquilo era algo totalmente diferente. As poltronas eram tão macias que você tinha que lutar para não pegar no sono. Ao menos, eram assim que elas pareciam. Não pude sentir de fato, já que eu não estava no controle do meu corpo. Havia espaço de sobra para esticar as pernas e aeromoças nos oferecendo bebidas caras à torto e à direita. O monitor à nossa frente era gigantesco e as opções de filmes e séries eram bem mais variadas do que na classe econômica. Então isso é ser rico? Pensei. Mas Sama não aproveitou nada daquilo. Apenas tirou o celular do bolso e começou a comprar e vender ações. No início, era interessante ver o procedimento de compra e venda. Mas depois de uma hora, se tornou maçante. Isso é chato. Coloca um filme pra gente aí. Falei, mas novamente Sama apenas me ignorou. Ei, eu tô morrendo de tédio aqui. Coloca um filme aí. No momento eu topo até assistir uma novela mexicana. Ainda sem resposta. Insistiu uma terceira vez. Logo em seguida, Sama deu um peteleco na própria cabeça. E de alguma forma, não me pergunte como, eu senti dor. Ai! Protestei. Tudo bem? Lily, que estava do nosso lado, perguntou. Sim? Sama respondeu sem tirar os olhos do celular. Só um inseto irritante que não para de zunir. Inseto, né? O voo progrediu bem, sem turbulência ou fatos desinteressantes sobre a altitude por parte do piloto. Mas, como tudo que é bom dura pouco, as coisas não permaneceram assim por muito tempo. Lily foi a primeira a demonstrar uma reação, saltando da poltrona num gesto rápido e olhando para nós. Eu também notei. Sama falou guardando o celular no bolso, inclinando o corpo para frente e colocando os dedos nas têmporas, como se tivesse uma dor de cabeça. O que está acontecendo? Perguntei, temendo pela resposta. Um demônio poderoso está vindo em nossa direção. Sama falou sem alterar a posição. Pela velocidade, estará aqui em poucos segundos. Alguns passageiros que estavam próximos olharam para nós com um olhar desconfiado. O que houve com não chamar a atenção? Perguntei diante dos olhares curiosos. Não importa mais. Sama falou. Todos aqui já estão mortos. Só que ainda não sabem disso. Aquela frase era sombria e atraiu ainda mais olhares curiosos em nossa direção. Eu não entendo. Falei. Todas aquelas ervas que queimamos diariamente não deveriam disfarçar nossa presença dos olhares dos anjos e demônios? Sim, mas fomos descuidados. Os demônios têm muitos humanos trabalhando para eles. Provavelmente, algum de seus lacaios nos denunciou. Lily olhou pela janela e em seguida falou. Ele tá aqui. Então, eu pude vê-lo. Sama uma vez me disse que poucos demônios têm a capacidade de voar. Até mesmo entre as 4 atrocidades do inferno, apenas 2 tinham essa habilidade. Sama e Beelzebub, a terceira grande atrocidade. Quando olhamos pela janela, vimos algo que parecia saído direto de um filme de terror. E, em minha mente, não sobrou dúvidas de que aquele era Beelzebub. Sua pele era vermelha e ressecada. Tinha longas orelhas pontudas e olhos amarelados. E, obviamente, a marca padrão dos demônios, 2 chifres saindo de sua cabeça. A criatura olhou para nós, abriu um largo e aterrorizante sorriso e desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. No momento seguinte, escutamos um poderoso estrondo quando a turbina do avião explodiu.
Senhores passageiros, peço que não entrem em pânico. O barulho de agora a pouco não é... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que caralhos é aquilo? Fique longe de mim! Fique longe de mim! Ah! Então o alto-falante ficou mudo. Por um segundo, houve apenas silêncio. Então, o avião começou a descer numa velocidade absurda e o caos se instalou. Passageiros desafivelaram os cintos, numa vã tentativa de correr sabe-se lá pra onde, apenas para terem os corpos arremessados contra o teto do avião devido à descida rápida e violenta. Alguns gritavam, alguns choravam e um neandertal socava a janela ao lado da sua poltrona numa estúpida tentativa de quebrá-la. Talvez pensasse que poderia sair voando por ali. Sama, Lily falou olhando pra nós. Eu tô pensando, Sama respondeu. A cada segundo o avião se aproximava mais do impacto iminente. Sama, apressou Lily. Eu tô pensando. A fuselagem do avião começou a tremer violentamente e era possível ouvir partes dela se soltando. Máscaras de oxigênio caíram diante das poltronas e uma luz vermelha começou a piscar. Sama! Lily gritou. Então, tudo ficou escuro. Lembro de estar sonhando com meus dias de vadiagem. Eu comia uma pizza de queijo com cogumelos e jogava um FPS genérico online. Eu era incrivelmente bom naquele jogo e matava inimigo atrás de inimigo com disparos certeiros. A pizza estava deliciosa. Dave! Escutei alguém falar, mas não dei atenção. A partida estava emocionante demais. Ele tá totalmente apagado. Uma voz feminina familiar falou. Dave! A voz repetiu. Só mais uma fatia. Respondi em tom sonolento. Dave! Dave! A voz gritou e agora pude sentir meu corpo ser violentamente chacoalhado no ar. Eu não estava no conforto da minha casa com os dedos encharcados de gordura de pizza. Eu estava acima de um gigantesco oceano e de ponta cabeça com alguém me segurando pela perna. Já acordei! Falei repentinamente. Bom dia, você dormiu bem? Era a Emily falando. Eu sempre conseguia distinguir quando ela estava ou não possuída por Lily apenas pelo tom de sua voz. Naquele momento, ela não estava. Caramba, eu tive um sonho incrível, respondi. Mais incrível do que essa vista? Emily perguntou. Não, mas definitivamente era mais gostoso. Me esforcei para olhar para cima e tive uma visão geral da situação. Sama planava com suas poderosas asas negras quase na altura das nuvens, segurando Emily em seu colo como uma verdadeira princesa. Em sua outra mão, ele me segurava pela perna numa posição bem desconfortável. Espera, falei, só então me dando conta da situação. Cadê o avião? Antes que alguém pudesse me responder, um gigantesco som de explosão ecoou perto de nós. Acho que isso responde sua pergunta, Emily disse. Espera, falei novamente. Se você tá no controle... cadê a Lily? Eu não devo olhar, mas creio que naquela direção. Ela apontou pra nossa frente. Levei alguns segundos para conseguir posicionar o corpo na direção correta. Então, vi uma cena que só poderia ser descrita como épica. Beelzebub, o demônio que havia derrubado o avião mais cedo, voava numa velocidade inacreditável, nos mais aleatórios padrões. Havia algo pendurado em suas costas. Não algo, alguém. Era Lily em todo o seu esplendor. Ela segurava o pescoço de Beelzebub com uma de suas patas e enfiava suas garras no corpo da criatura com a outra. Ai, meu Deus. Precisamos ajudá-la, falei. Ele não pode voar. Se ele a derrubar... Sama não respondeu. Ele estava calado, olhando a situação com uma expressão séria. Por quê? Por quê? Comecei a falar e só então me toquei. Estávamos quilômetros acima do mar, cercados de água até onde a vista podia alcançar. Sama era a única coisa que nos separava de uma queda fatal. E, obviamente, ele não poderia lutar enquanto nos segurava sem nos colocar em perigo. Então você finalmente notou. Sama falou sem tirar os olhos da batalha. A situação é ainda pior do que você pensa. O sal é uma das coisas mais puras da Terra. E coisas puras são veneno para criaturas do abismo. Em pequenas quantidades, o sal não surte efeito em demônios de alto nível. Mas
todo um oceano salgado, seria a mesma coisa de mergulhar um humano em ácido sulfúrico. Aquilo me pegou de surpresa. Mas não se preocupe, eu bolei um plano. Sama falou, para meu alívio. E qual é o plano? Perguntei. Sama pela primeira vez tirou os olhos da batalha e os direcionou a mim. Sua expressão permanecia séria. Então ele me explicou o que planejava. Você não pode estar falando sério. Falei em descrença após ouvir o plano de Sama. Por que nós apenas não voamos para perto dele e... Não daria certo. Ele é rápido demais quando está voando. Mesmo eu não sou páreo para sua velocidade. Pegar Lily e fugir também não é uma opção. A chance de nós 4 escaparmos vivos é próxima a 0. Lily tem a lança do destino. Por que ela não... Lily precisa de tempo e concentração para poder retirar a lança do portal dimensional. 2 coisas das quais nós não dispomos no momento. Eu não vou conseguir. Falei aceitando minha própria fraqueza. Então, Sama me ergueu pela coxa até deixar meu rosto diante do seu. Nosso líder acreditou em você. Nosso pai acreditou em você. E eu acredito em você. Por que não pode acreditar em si mesmo? Sama falou enquanto me encarava com seus olhos intimidadores. Deixe a pulseira preparada. Só teremos uma chance. Lily agora havia mudado o padrão de seu ataque. Enroscou suas patas inferiores junto às de Beelzebub e tirou a pata superior do pescoço da criatura, segurando suas asas logo em seguida, travando assim sua habilidade de voar. Por um segundo, os dois pararam no ar. Em seguida, iniciaram uma descida em queda livre. Agora! Lily gritou. Não erre! Foi a única coisa que Sama disse antes de me arremessar em direção a Lily e Beelzebub. Gritei enquanto sentia meu corpo voar numa velocidade assustadora. A pressão do ar contra meu rosto machucava meus olhos, mas eu não podia fechá-los. Só tinha uma chance. Não podia desperdiçá-la, ou Lily morreria. A mira de Sama foi certeira, como esperado de uma das grandes atrocidades do inferno. Era difícil me mover com toda aquela pressão exercida sobre meu corpo. Então, juntei toda a força que tinha e consegui esticar o braço direito. No último segundo, eu fechei a mão e a pulseira assumiu a forma da espada preta e branca. Pude sentir o poder do impacto quando perfurei o peito de Beelzebub. Numa situação normal, eu teria parado ali e recolhido a espada. Mas não é assim que as leis da inércia funcionam. Isaac Newton uma vez disse: todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma outra força atue sobre ele. Pude experimentar isso em primeira mão, pois mesmo depois de acertar a criatura, meu corpo continuou se movendo para frente. E então, tudo pareceu se passar em câmera lenta. Senti a ponta da espada varar nas costas de Beelzebub. Senti quando minha mão acertou seu peito e, infelizmente, senti quando meu braço, até então reto como uma lança, dobrou-se num ângulo que eu nunca havia visto. Pude ver quando meu osso se partiu e um pedaço dele rasgou a minha pele, criando uma assustadora fratura exposta. Isso vai doer, pensei. Lily soltou o Beelzebub e segurou meu braço esquerdo. Meu herói, ela falou em tom irônico. Antes que eu pudesse dar uma resposta igualmente irônica, Sama abraçou Lily com a mão direita enquanto segurava Emily com a mão esquerda, parando nossa queda abruptamente. O corpo de Beelzebub, que ainda convulsionava em espasmos dolorosos, ficou suspenso na ponta da minha espada. Seu peso apenas contribuiu para que a fratura em meu braço aumentasse de tamanho. Isso... Ai, meu Deus! Isso definitivamente vai doer, pensei. Então, a espada assumiu novamente o formato de pulseira e o corpo despencou já sem vida em direção ao oceano. Ficamos assim por alguns segundos, tempo suficiente para meu sangue esfriar e a fratura em meu braço começar a mostrar a que veio. Isso tá doendo! Isso tá doendo! Pensei. Eu sabia que você ia me pegar a tempo. Lily falou pra Sama num tom romântico. Enquanto eu estiver aqui, jamais deixarei que caia. Sama respondeu. Então,
Os dois se beijaram de forma apaixonada e aterrorizante, enquanto eu berrava de dor ao fundo. Uma cena linda. Ai, meu braço! Ai, meu braço! Porra!